Então, nós vamos passar para a parte de análise de agrupamentos, que é uma outra técnica de aprendizado não supervisionado. E rapidamente na enquete, Eduardo, arredondando os números aqui, 30% já ouviram falar de análise de agrupamento e 70% não. 14% já relata ter feito algum tipo de análise de agrupamento, e com mais 36% que já tinha ouvido falar do método, que dá 50%, 50% nunca teria ouvido falar do método. Quanto a já ter lido algum trabalho com a análise de agrupamento, arredondando aqui, ficou mais ou menos 1/3 sim, 1/3 não, e 1/3 não se recorda. E na expectativa de poder ser utilizado na pesquisa, 27% acredita que sim, certamente, 11% não, certamente, e 62% não tem muita certeza. Os conceitos estão aí na faixa, numa escala de 1 a 3, eles estão por volta de 1,8, 1,9, quase todos eles, no que diz respeito à ideia do que seja uma distância euclidiana, do que seja um vetor de médias, do que seja redução de dimensionalidade e aprendizado não supervisionado. São coisas que a gente veio comentando, né, e que vai valer o ressalto. Então, com isso, eu passo a palavra para o professor Eduardo Ferreira, desde já agradecendo ao Eduardo a disponibilidade de fazer essa aula no curso para a gente, e a bola está com você, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre cluster, né, que é, de certa forma, uma análise de agrupamento, é você agrupar as suas observações, e a parte interessante é que essa técnica, ela guarda relação com o que a gente viu com o professor César na aula passada, mas tem as suas diferenças. Então, a parte legal é que a gente está vendo no mesmo dia isso, e foi intencional essa ideia, justamente para a gente contrapor as ideias e, ao mesmo tempo, ligar as semelhanças entre as duas técnicas. Como um resumo bem resumido do que foi visto na aula passada, a análise de componentes principais, você tem as suas variáveis originais, né? Aqui a gente tem x1 até o xp, em que cada coluna é uma variável, né? Nesse caso a gente tem p variáveis. E a análise de componentes principais, o que faz, essencialmente, é você criar novas variáveis. Então, isso é importante, você está criando novas variáveis, Z1, Z2, Z3, nesse caso, em que essas variáveis, elas guardam uma relação muito interessante entre si, né? A gente viu que elas são ortogonais, ou seja, a informação contida em uma a respeito da variabilidade dos dados, né? Esse é um ponto importante também, né? A informação que a gente está buscando ao reduzir isso é a variabilidade dos dados, é enxugar as suas variáveis de forma a manter essa variabilidade original. Então, a gente cria novas 3 variáveis, nesse caso, em que elas são ortogonais entre si, e isso faz sentido na prática, porque a informação contida em uma variável não vai estar contida na segunda, também não vai estar contida na terceira. Então, você tem uma forma resumida do seu banco de dados, sem perda de informação a respeito da variabilidade, né? Isso é um ponto importante. E a gente chama isso em estatística de redução de dimensão. Por quê? Porque cada variável a gente trata como uma dimensão do seu banco, né? Então, quando a gente faz um gráfico em 2 dimensões, na verdade, você está colocando uma dimensão, uma variável, outra dimensão, outra variável. Então, quando a gente fala que a gente está reduzindo a dimensão, é você saindo de um espaço grande para um espaço pequeno. E isso faz sentido não somente do ponto de vista visual, né? Porque você vê 3 variáveis, ver o relacionamento entre elas é muito mais fácil. Além disso, essas 3 variáveis, elas já guardam aquela capacidade em termos da variabilidade, essa capacidade de armazenar esse tipo de informação. Então, na verdade, em componentes principais, a gente faz esse funil, né? Você reduz o seu banco de dados dessa forma. Eu estou apresentando isso e fazendo essa breve introdução, porque o que a gente vai apresentar não é isso, né? Então, eu estou apresentando dessa forma para vocês verem que a gente não vai fazer isso nessa aula. Cluster, então, ele refere-se a um conjunto de técnicas, né? Não somente uma abordagem, tem várias abordagens, várias
técnicas diferentes para diferentes problemas, para diferentes momentos da sua análise, né? Que ela tenta agrupar as suas observações. Então, agora eu não estou agrupando as minhas variáveis, eu estou agrupando as minhas observações. As variáveis permanecem as mesmas. Eu estou pegando os indivíduos, ou, no caso do César, foi os indivíduos, né, que tinha peso corporal, etc., e estou agrupando esses indivíduos. Eu não estou agrupando as minhas variáveis. As variáveis permanecem as mesmas. Eu poderia fazer isso utilizando uma variável já existente no meu banco de dados, né? Eu tenho um conjunto de variáveis e eu poderia usar uma para agrupar. Por exemplo, poderia agrupar com relação à idade, né? A idade é uma variável que está disponível no meu banco de dados para agrupar os indivíduos, né? Isso é bastante simples. Inclusive, o professor Valmes apresentou vários gráficos que você consegue contemplar esse tipo de agrupamento, quando a variável que você está utilizando para agrupar, nesse caso a idade, ela já está presente no seu banco de dados. Poderia ser uma outra variável, poderia ser a raça, né? Então, eu tenho uma outra variável no meu conjunto que relaciona a raça dos indivíduos, nesse caso, raça das pessoas que estão aí no gráfico, e eu poderia colocar indivíduos de uma determinada raça como uma categoria, indivíduos de uma outra raça em uma outra categoria. Então, de novo, eu estou gerando uma nova variável, uma nova classificação, que nesse caso poderia ser 0 se o indivíduo é de determinada raça, 1 se o indivíduo é de outra raça, etc. Então, esses dois exemplos, eles utilizaram uma variável para classificar os indivíduos, para agrupar os indivíduos. E essa única variável já pertence ao meu banco de dados. Poderia ser com relação a sexo, enfim, com relação a qualquer variável que você tenha no seu banco de dados aí, no seu conjunto que você quer analisar. E a gente colocou esse tipo de análise no início agora desse curso, justamente porque estes tipos de análises, como componentes principais, como cluster, é um processo de você aprender com os seus dados, né? Quando você reduz a dimensão, você enxerga melhor, você tira insights dos seus dados que antes você não teria se tivesse, por exemplo, 100 variáveis, 1000 variáveis. Com 2 variáveis você consegue plotar, não que antes você não conseguiria, mas agora o plot é muito mais rico, porque as variáveis dos eixos, elas são muito mais informativas do ponto de vista de variabilidade. Então, a gente trouxe essas técnicas, muito embora sejam bastante complexas em um primeiro momento, para este ponto, por conta disso. Porque é nesse ponto que a gente utiliza com muito mais força esse tipo de informação, com muito mais necessidade, ela entra aqui nesse tipo de análise. E uma outra coisa que eu chamo a atenção é que, num curso de estatística, essas técnicas entrariam mais ou menos em 75% do curso concluído que você aprende isso. Então, a gente foi um pouco mais profundo na parte de componentes principais, porque a apresentação superficial dessa técnica faria para vocês ficarem um pouco mais confortáveis, achando que entenderam o conceito, mas não saberiam utilizar, porque vocês já puderam perceber que tem diversas minúcias ali com relação a alto valor, alto vetor, as componentes em si, a interpretação, a relação entre as componentes e as variáveis originais, que são importantes neste momento, e vocês têm que entender com profundidade, não é simplesmente entrar no R e sair apertando o botão, porque vocês não vão entender a essência e a importância e os resultados que advêm dessas técnicas. Então, é importante enfatizar isso. Não se assustem se a aula foi bastante densa, mas ela foi densa exatamente para que vocês tenham um aporte técnico para vocês resolverem os problemas e não simplesmente saberem do que se trata. Esse exemplo aqui a gente tem lá a gente apresentou anteriormente, né, não na aula do César, mas a título de um quiz, né, que a gente tem 3 indivíduos, e esses 3 indivíduos assistiram a 5 filmes, né? Então, a gente tem 3 indivíduos assistindo a 5 filmes,
Cada filme, nesse caso, representa uma variável, né? Então, a primeira variável é o filme verde, por exemplo, a segunda é o filme azul, a terceira, etc., etc., até o filme amarelinho. E cada nota que o indivíduo dá é uma observação daquele indivíduo referente àquela variável. Então, esse vetor que vocês estão vendo, né, é um vetor de observações do indivíduo 1, ou seja, ele deu uma nota 10 para o primeiro filme, uma nota 3, que é uma nota baixa, para o segundo, 8, etc. O segundo indivíduo, ele já fez diferente, ele deu outros tipos de nota, né, para os 5 filmes, e o terceiro, outros tipos de nota. Então, eu estou representando dessa forma, porque é geralmente assim que a gente representa o nosso banco de dados. As linhas são as observações, as colunas são as variáveis. E por que eu apresentei exatamente essa questão? É porque antes a gente viu uma classificação, um agrupamento, baseado em uma variável. Né? Nesse caso, seria um agrupamento baseado no filme verde, no primeiro filme, ou no filme azul. Mas a questão aqui não é simplesmente agrupar esses indivíduos, agrupar essas 3 pessoas em termos de um filme apenas, é em termos de todos os filmes ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero gerar um agrupamento, eu quero selecionar esses indivíduos em grupos diferentes, de forma que eu leve em consideração as 5 variáveis. Nesse caso, os 5 filmes. E quando a gente apresentou o quiz, é para exatamente vocês já perceberem que intuitivamente a gente faz isso. Né? Na prática, quando você olha esses 3 indivíduos, a nota dos 3 indivíduos, a gente já começa a relacionar a nota de cada um, mas de um contexto multivariado. Multivariado no sentido de ter muitas variáveis, nesse caso, 5 variáveis, que são os filmes. E a resposta do quiz, né, eu não lembro quais são as perguntas, mas de maneira geral eu vou falar. O primeiro indivíduo, ele deu uma nota 10 para o primeiro filme, o terceiro também deu uma nota alta. Na segunda variável, o primeiro indivíduo deu uma nota 3, que é uma nota baixa, o terceiro deu uma nota 2, que também é uma nota baixa. E assim por diante. Então, se você for estabelecer uma relação entre as notas, alta com alta, baixa com baixa, talvez uma possível resposta seria o indivíduo 1 e 3, eles são bastante próximos em termos da nota. Quando o primeiro indivíduo gosta de um filme, por exemplo, verde, possivelmente a mocinha vai gostar também. E o sistema de recomendação de filme funciona mais ou menos dessa forma, em que você tem vários filmes, várias pessoas assistindo, e você tenta agrupar essas pessoas. Quando você agrupa essas pessoas, você gera um subconjunto muito mais homogêneo. E essa homogeneidade é interessante porque indivíduos homogêneos, eles tendem a se comportar de maneiras próximas. E se comportam de maneiras próximas, eles tendem a, por exemplo, gostarem do mesmo tipo de filme. Então, é muito importante esse tipo de agrupamento justamente para você reduzir a variabilidade entre os grupos e minimizar a variabilidade dentro desses grupos. Então, nesse caso, existe uma relação muito próxima entre o indivíduo 1 e o indivíduo 3 em termos da escolha do filme, muito embora o 2 tenha a sua particularidade, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, de maneira geral, né, de um ponto de vista visual, a gente tem um conjunto de observações, nesse caso do 1 ao 12, e um conjunto de variáveis, nesse caso do x1 até o x5, que são as variáveis que eu tenho interesse em levar em consideração na hora de agrupar. De novo, eu não estou levando em consideração uma variável, eu estou levando em consideração todas as variáveis ao mesmo tempo. Eu poderia, por exemplo, agrupar dessa forma. Os 4 primeiros indivíduos, eles estão num grupo, os do 5 ao 8º está no segundo, no terceiro, etc. Então, é isso que eu estou querendo representar nessa figura, fazendo um contraponto do que eu apresentei do resumo de componentes principais, que agora eu estou agrupando os meus indivíduos. E dessa forma, eu posso, por exemplo, gerar uma nova variável, que é a variável grupo. Ou seja,
num processo de aprendizado do seu banco de dados, um processo de aprendizado do que você está analisando, você conseguir agrupar esses indivíduos, faz com que, em um momento futuro, você pode determinar hipóteses possíveis para esses pequenos grupos, comparar esses dois grupos com relação a alguma coisa, mas uma coisa importante, essa nova variável que você criou, nesse caso aí a variável x6, ela é uma nova classificação baseada no x1 até o x5. Não que eu deva excluir o x1 ao x5, mas é uma informação que você extraiu dos seus dados baseada na variável x1 até a variável x5. Então, a gente pode pensar que eu estou reduzindo a minha dimensão? Posso. Né? Eu posso jogar fora a x1 e x5 e utilizar somente a x6. Isso não é recomendável. E por que não é recomendável? Porque a gente está num processo de aprendizado dos nossos dados, está num processo de conhecer esses dados. Então, jogar fora agora é você jogar fora uma informação que você sequer tem certeza de que ela é útil ou não. Então, a gente está gerando conhecimento. É claro que gerar conhecimento vem com um aumento do número de variáveis, mas são variáveis um pouco mais ricas, no sentido de serem criadas, levando em consideração as outras variáveis também. Assim como as componentes principais. Elas fazem esse papel, mas nas componentes principais, eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso, mas ela foi feita de uma maneira diferente e utilizando formas diferentes dessa. E existem várias técnicas para fazer esse agrupamento. Né? A primeira que a gente viu, que é, de certa forma, uma técnica de agrupamento, é agrupar a segunda variável que eu já tenho no meu banco de dados. Né? Isso é uma técnica de agrupamento. Né? Não que a gente explique isso numa disciplina, por exemplo, porque é, de certa forma, intuitivo, e isso a gente já aprende na leitura de gráficos, nas medidas resumo que a gente faz, mas é uma técnica de agrupamento. E a primeira técnica que a gente vai aprender especificamente para usar essa abordagem é o CAMINS. Né? E vocês vão entender, quando eu explicar bem mais propriamente o método, vocês vão entender o que significa o K e o que significa o MINS. Né? E entendendo isso, vocês vão entender os métodos de cluster e, de maneira geral, vocês vão entender o resto. E o professor Paulo Justiniano e o César também, eles falaram sobre métodos não supervisionados. Né? E os métodos não supervisionados, né, por esse nome, eles significam que o pesquisador não está dando nenhuma supervisão para o algoritmo para ele trabalhar. Por exemplo, quando você classifica em termos de sexo, você está, de certa forma, dando uma supervisão para o algoritmo, dizendo, olha, você pode agrupar essas observações, mas leve em consideração essa variável, que é o sexo, ou a idade, enfim. Você está dando essa dica, digamos, para ele agrupar segundo essa característica que você está considerando. Aqui, quando a gente diz que é não supervisionado, você não previamente diz para ele, olha, classifique ou agrupe esses indivíduos segundo essa variável ou segundo essas variáveis, que seja uma subpartição do seu conjunto, etc. Você deixa livre para ele classificar da forma que ele quiser. E classificar aqui significa agrupar, né? Ele meio que diz cada grupo, cada observação pertencente ao determinado grupo. Então, eu tenho aqui uma nuvem de pontos, né? E cada pontinho desse representa uma observação, e agrupar, neste caso, significa gerar agrupamentos em que eles são densos entre si, ou seja, um grupo ele é muito denso e tem uma área com pouca densidade. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia dizer que eu tenho um grupo bastante denso aqui e uma região de baixa densidade entre esse grupo e esse segundo aqui. Então, isso que é agrupar. E é não supervisionado, porque eu não vou falar nada para o algoritmo. Eu não vou falar, olha, tem um grupinho aqui, olha, tem um grupinho aqui, olha, tem alguns pontinhos aqui que eu não sei o que são. Não, eu não vou falar nada. Eu vou simplesmente deixar ele agir. E a parte boa dessa abordagem é que você consegue extrair insights que, visualmente ou de alguma forma, o pesquisador não teria.
Porque o algoritmo ele trabalha de uma maneira independente. Então, numa parte inicial da sua análise, é interessante você ter novos insights vindos, nesse caso, da máquina, para a sua pesquisa futura, né? Para você conseguir gerar novas variáveis, verificar o que é útil e o que não é útil, etc. Então, é assim que mais ou menos funciona o algoritmo, é agrupar de uma maneira independente do pesquisador, por isso que é não supervisionado. E o que ele faz primeiro? Primeiro de tudo, ele pega todas as observações e aleatoriamente diz cada observação pertence a um grupo. Nesse caso, eu pré-especifiquei quantos grupos eu queria. Porque olhando o desenho em preto, eu poderia dizer, olha, o algoritmo, eu quero somente 2 grupos, hein? Olha, algoritmo, eu quero 3 grupos, ou 4, etc. Eu pré-especifico quantos grupos eu vou querer. Então, essa é uma característica desse algoritmo. E o passo inicial, ele simplesmente joga aleatoriamente. E por que eu estou enfatizando essa questão do aleatoriamente? Porque a gente vai falar sobre isso, o problema dessa parte aleatória de um algoritmo. Mas, inicialmente, ele classifica aleatoriamente essas observações. E depois disso, ele calcula a média dos grupos. Então, o amarelinho aqui, a média dele, dos indivíduos que estão dentro do grupo amarelinho, e a média está aqui, essa bolinha amarela. E é uma média, mas é um vetor de médias. Porque lembrando, né, que eu apresentei anteriormente, a gente tinha, naquele caso, 5 variáveis. Cada variável tem a sua média. Então, quando eu calculo média da primeira variável, média da segunda, média até a quinta, eu tenho um vetor de médias. Então, aqui, essa bolinha amarela é uma média, mas é um vetor de médias, porque eu tenho 5 variáveis sendo consideradas para o cálculo dessa média. Aqui embaixo, no roxinho, é um outro vetor de médias e do lado direito é um outro vetor de médias. Então, como eu coloquei 3 grupos, eu tenho 3 grupos sendo formados. Como eu gerei aleatoriamente as minhas observações, essa média ficou muito próxima do centro. Agora, o ponto mais interessante é esse. O que a gente faz agora? Todas essas observações que estão aqui, elas estão mais próximas desse ponto aqui, dessa média, mais próximas da média amarela do que da média rosa ou da média verde. Então, o próximo passo do algoritmo é pegar todas essas observações e dizer, olha, essas observações estão mais próximas do amarelo. Então, eu vou dizer que elas são amarelas. Então, o próximo passo do algoritmo, ele classifica ou agrupa, né? Eu vou falar agrupa, e se eu falar classifica é porque eu tô errando, né? Porque tem uma outra linguagem que a gente usa na classificação, mas a gente agrupa esses indivíduos segundo essas médias que eu encontrei. Então, veja como mudou. Agora, todos os indivíduos aqui de cima, eles têm uma característica, é considerado como uma característica comum, o do lado esquerdo, uma outra característica, do lado direito, uma outra característica. Olha, Eduardo, mas o verde e o roxo, eles são muito próximos. Sim, mas eu decidi utilizar 3 grupos, então o algoritmo ele vai encontrar 3 grupos. Pode não ter, pode ter um grupo só. Se você mandou ele encontrar 10, ele vai encontrar 10. E aí é aquela questão, né? Não supervisionado. Depois você verifica se aqueles grupos fazem sentido ou não. Depois disso, a gente vai atualizar essa média. Porque essa observação aqui, por exemplo, ela vai estar distante dessa média. Todas as observações estão bem distantes. Aí eu vou lá e atualizo a minha média, provavelmente a minha média vem para cá, ó, que é a média dos indivíduos dentro do grupo amarelo, dentro do grupo rosa, dentro do grupo verde. E é isso que a gente faz no passo seguinte. A gente atualiza a nossa média. E veja, o algoritmo está convergindo. Convergindo, o que a gente diz é que ele está chegando num ponto final. Ele está encontrando os agrupamentos que eu gostaria que ele encontrasse, baseado nas distâncias entre os pontos e esse vetor de médias. E aqui eu já posso falar por que chama caminhos. O K, ele vem do número de grupos que você decidiu.
né? Nesse caso, são 3 grupos. Então, o K representa o número de grupos que eu tenho que pré-especificar para o meu agrupamento acontecer. E o MINS significa a parte da média. Então, eu estou agrupando as minhas observações me baseando na média. Ah, Eduardo, mas eu vi lá na aula de análise descritiva, de média, mediana, eu vi que a média ela é bastante complicada quando a gente tem outliers, né, observações muito discrepantes, porque, de certa forma, essas observações puxam a média, talvez em demasia, e fazem com que os nossos dados não sejam tão representativos assim. Sim, se você não quiser usar um K-means, que utiliza a média, você pode substituir o means por uma outra medida, talvez mais robusta. A gente vai ver no material complementar, tem um exemplo sobre isso, mas é importante vocês reconhecerem isso. O K vem do número de grupos e o means significa que eu estou levando em consideração para medir distâncias a minha média, que nesse caso é um vetor de médias. E depois o algoritmo ele converge. Quando essa média não muda mais, significa que o algoritmo convergiu. Nesse caso, eu tenho 3 agrupamentos, né, que de certa forma são distintos, e, claro, eles têm umas diferenças entre si, né, de mais ou menos distância entre esses agrupamentos. E uma parte bem interessante que eu acho que, pelo menos, fez sentido para mim, né, durante a graduação, e eu vou contar para vocês, e pode ser óbvio para muitos, mas a medida de distância, ela pode ser feita segundo a variabilidade. Porque se os dados eles variam muito, significa que eles são muito distantes. Se os dados variam pouco, significa que eles são muito compactados, que eles estão muito próximos. Então, eu não vou apresentar aqui especificamente a fórmula para calcular essas medidas de proximidade, né, porque eu acho que ia ficar bastante complexo nessa parte da aula, mas eu já adianto para vocês que uma forma de agrupar essas observações é através da variância, porque se a variância ela é curtinha, ela é pequenininha, significa que os dados estão próximos. Se a variância é grande, significa que os dados são distantes. E eu vou reforçar isso, porque daqui para frente, em todo o curso, vocês vão se deparar com essa questão. Medir distâncias através da variabilidade. Em planejamento de experimento, por exemplo, quando vocês forem medir distâncias entre 2 tratamentos que vocês estão considerando, a distância da média que seja, vocês vão utilizar a variabilidade, de alguma forma, não vou contar como, mas é a variabilidade que comanda toda essa situação. E não é à toa que a gente viu com o professor César anteriormente formas de reduzir os meus dados olhando a variabilidade, porque essa é a nossa riqueza, é a parte talvez a mais importante da análise de dados utilizando estatística, porque a estatística mexe com essa variabilidade. Aqui eu apresentei 3 exemplos variando o valor de K, né? Porque antes eu coloquei o valor de K como 3, mostrei como o algoritmo se comporta, o processo iterativo dele, né? Passo a passo, como ele vai se atualizando até chegar num ponto estabilizado, mas mudar o valor de K, que eu tenho que fazer antes do algoritmo rodar, ou seja, eu tenho que pré-especificar esse valor, pode mudar completamente o meu agrupamento no final. Então, nesse caso aqui, eu tenho do lado esquerdo um K igual a 2, eu gerei 2 agrupamentos, e eu chamo atenção para essas observações aqui, ó, e essas daqui, e essas daqui. Por quê? Porque são observações que fazem parte de um grupo, mas o pesquisador poderia se questionar, será que faz parte desse grupo? Por exemplo, essas 3 aqui, será que fazem parte do grupo em azul? Esse é um problema desse algoritmo. Se você pede para agrupar, ele agrupa. Ele não vai dizer, olha, esse daqui é meio duvidoso. Não, ele tem certeza de todos os pontos. Ele tem certeza até demais. Nesse caso aqui, eu teria uma suspeita sobre esses pontos. E é aí a grande importância de, primeiro, você saber o impacto de um outlier e mais ainda, né? Foi uma pergunta do professor Paulo na aula passada, o que eu faço com outlier?
é analisar, né? A resposta dele, sendo bem simplista aqui, foi: analise a situação. Porque não tem uma receita de bolo, né? Um bolo de laranja seria interessante, para você selecionar essas três observações e tomar uma atitude, com certeza, para todos os casos. Então, você tem que analisar. O grande problema desse algoritmo é que ele não analisa, ele simplesmente classifica. Isso pode ser bom, por um lado, pode ser ruim para o outro. Continuando. No K igual a 3, ele fez 3 classificações, K igual a 4, 4 classificações. Excelente. Né? Eu posso colocar 5 agrupamentos, 6. Qual é o problema de você aumentar o agrupamento? É porque você vai cada vez mais especificando a sua população. Né? Se antes a população é separada em 2 estratos, aí, não homem e mulher, mas dois grupos que, de certa forma, são heterogêneos, mas tem uma separação muito clara entre esses 2 grupos, né? Porque agrupamento é exatamente isso, é você separar regiões muito densas com uma parte sem muita densidade. Eu vou enfatizar de novo essa questão de densidade, porque se você não tiver densidade, você não tem um bom agrupamento. Com K igual a 4, com K igual a 5, etc. Uma pergunta que pode surgir é: quantos Ks eu devo utilizar? E para responder essa questão, existem métodos para você decidir quantos Ks eu vou colocar. Né? E, de certa forma, o método, ele vai testando. Ele coloca K igual a 1, vê o que aconteceu, K igual a 2, eu não vou dizer o que está acontecendo no gráfico, mas ele faz mais ou menos isso. E é a mesma ideia que vocês viram com o professor César sobre componentes principais. Eduardo, quantas componentes principais eu utilizo? Não sei, depende do seu problema. E aí, na aula passada, vocês viram um gráfico muito parecido com esse, em que você selecionava o número de componentes. Aqui, a gente tem um gráfico que seleciona o número de grupos que você tem que especificar, pré-especificar, no caso. Nesse caso aqui, quando K igual a 1, significa que eu tenho um agrupamento só, ou seja, todos esses dados aqui, eles são pertencentes a um grupo, e olha o que acontece. Quando eu utilizo um grupo só, eu tenho um bloco inteiro. Olha a variabilidade desse bloco, é muito grande. Então, é um grupo que você está dizendo que ele é homogêneo, mas a variabilidade é muito grande. Quando eu tenho 2 grupos, eu tenho essa variabilidade e essa variabilidade. Então, eu calculo essa variabilidade e somo com essa. Nesse caso, essas 2 variabilidades são menores do que se eu considerasse uma variabilidade grande. Da mesma forma, se eu tivesse 3 grupos, 4 grupos, a variabilidade interna, que a gente diz, né, que é a variabilidade dentro dos clusters, elas vão diminuindo. Por quê? Porque você está pegando grupos cada vez mais homogêneos. E é exatamente por isso que esse gráfico ele tende a ser decrescente. Porque quanto mais grupos, menos variabilidade interna você tem. Nesse caso, o eixo Y é essa variabilidade interna que eu estou falando. Existem diferentes formas também de eu utilizar, não somente essa variabilidade interna, tem outras quantidades que você poderia considerar no material de apoio, tem uma outra abordagem. Eu apresentei essa mais para vocês entenderem a leitura desse gráfico e entenderem um ponto mais importante, é decidir qual cluster que você vai escolher, qual agrupamento, qual número de grupos que você vai considerar. Nesse caso, a receita é a mesma de componentes principais. É você ver aonde tem um decréscimo muito grande e depois um decréscimo um pouco menor, né? Um ponto de cotovelo aí. Eu considerei o 2, mas pode ter alguém que olhe e fala assim: Eduardo, eu acho que é 4. Totalmente possível e pertinente. Eu vou só pontuar depois por que 4 pode ser um problema. O professor César levantou essa questão, né? Ele levantou a bola e agora eu vou cortar com relação a isso. Mas poderia ser o 4, ou nesse caso eu escolhi o 2. Quando eu falei sobre a escolha, sobre a aleatoriedade do chute inicial, tem um ponto importante nesse caso. Porque se eu tenho uma aleatoriedade do chute inicial,
significa que o algoritmo ele pode ir para uma direção ou para outra, dependendo de como foi o chute inicial. Evidentemente, você não espera isso na prática, né? Você espera que o algoritmo seja robusto, no sentido dele apresentar resultados próximos, repetindo o processo em mesmas condições, né? Isso é uma robustez do método. Nesse caso, ele pode se alterar, e essa alteração vem devido ao chute inicial que o algoritmo considera. Você não chuta nada, ele que chuta. O problema é que, se você não entende que ele está chutando, pode ser que você encontre dois resultados e fique, talvez, reticente do que está acontecendo. É por conta disso. Nesse caso aqui, esses números que vocês estão vendo aqui em cima, é aquela medida de variabilidade que eu falei anteriormente, considerando a repetição do método várias vezes. A cor aqui não importa muito, porque eu quero simplesmente agrupar, né? E se o cara foi agrupado no grupo amarelo, depois no grupo roxo, não importa. O importante é que ele tenha sido agrupado daquela forma. Então, aqui, por exemplo, no primeiro, você vê que deu 320. É uma medida, né? Não importa o que significa essa medida, só importa que ela é diferente do 235. E olha por quê. Porque quando você considerou 320, você fez um agrupamento dessa forma aqui, né? O verdinho ficou aqui. Quando deu 235, o agrupamento, essas bolinhas aqui, vieram mais para cá e fizeram esse agrupamento e gerou um outro agrupamento aqui. E por que é importante você fazer isso várias vezes? Porque você vai conhecendo o que seria bom ou ruim. Nesse caso, eu diria que se o meu algoritmo final chegasse em algo em torno de 320, eu desconfiaria. Eu repetiria o processo algumas vezes para ver se aquele agrupamento dando 320, ele realmente vai fazer sentido, ou um agrupamento que dê um valor próximo de 235 faria um agrupamento menor. De novo, é um aprendizado não supervisionado. Você deixa o algoritmo trabalhar à vontade depois que você olha o que ele fez. Primeiro, aquela sempre questão, né? Que tipo de variáveis eu posso usar para fazer isso? Elas podem ser quantitativas, qualitativas, é necessário normalidade, faz diferença os scores, ou eu posso trabalhar nas escalas originais das variáveis? Esse é um lado. E a segunda pergunta é, pontos isolados são um cluster ou são um outlier? Caímos naquilo, né? Cabe a análise de cada um. Então, se você puder fazer alguns comentários, acho que eu varro algumas perguntas aqui com isso. Com relação à normalidade, o professor César já levantou essa questão, né, e eu concordo com ele em tudo que ele disse, é que esses pontos de normalidade, os dados bonitinhos, assim, com essa distribuição, em muitas análises, isso é um pré-requisito, né? Você exige que tenha uma normalidade. Nesse caso aqui, não se exige uma normalidade. Entretanto, se você tem uma distância um pouco assimétrica, coisas um pouco meio estranhas, né, bem compactadas em um ponto com outliers, é muito difícil de você estabelecer relações de agrupamento nesse caso, porque você está medindo variância. Então, num gráfico assimétrico, visivelmente você já vê que você tem uma variabilidade muito pequena naqueles dados e dados que poderiam ser considerados outliers. Então, quando a gente sugere dados normais ou próximos de normalidade, nesse caso, quer dizer que a gente gostaria de dados espalhados de uma maneira adequada ou próxima de uma coisa bonitinha, né? Nesse caso, beleza relacionada a algo próximo de normal, para que esse agrupamento seja muito mais claro para o algoritmo. Então, assim, não necessariamente exige-se uma normalidade, não exige-se que você centralize os seus dados, mas é importante que se faça isso para facilitar o algoritmo e ele conseguir encontrar padrões um pouco mais fáceis, né? Porque, por exemplo, você tem uma distribuição, vocês viram aquelas transformações, às vezes você aplica um simples log, você vê uma distribuição muito bem distribuída, assim, muito clara para você poder trabalhar. Então, é mais ou menos isso que eu sugeriria nessa questão. Com relação a outliers, eu só falaria, olha, analise, veja que tipo de outliers são esses, mais um ponto legal para vocês ficarem nesses últimos 20 minutos da aula.
eu vou apresentar um algoritmo que ele leva em consideração o outlier. Ele classifica os agrupamentos em um grupo, outro, e ele diz, isso daqui para mim é outlier, segundo o meu método, segundo o algoritmo que ele propõe, né? O meu como pessoa. E isso daí é interessante também, né, mencionar, é que diferentes abordagens podem dizer que aquilo é um outlier ou não, né? Porque classificação de outlier, detectação de outlier, depende de uma métrica. E tem diferentes métricas que classificam o outlier como outlier ou inlier de formas diferentes. Então, é uma área muito importante de estudo na estatística, é o outlier, porque eles influenciam muito as nossas análises, mas tem que ser analisado com cuidado, porque você eliminar outlier, ele vai aparecer outro, né? Porque outlier é um exemplo fora da média, fora de um padrão. Quando você tira aquele padrão, outro padrão pode surgir, e aí você vai acabar com duas observações e não vai ter mais análise. Então, agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante, e é muito importante nesse ponto, é porque quando a gente tem muitas variáveis, a gente tem uma ideia bem confortável, né? Eu vou pegar todas essas variáveis, jogar para o algoritmo e falar, olha, agora eu quero o meu resultado. É mais ou menos isso que a gente pensa quando você está com um problema grande na mão e vê que tem alguma solução. E aí o professor César mencionou a questão de colocar muitas variáveis, né? E quando você coloca muitas variáveis para qualquer método, seja regressão, seja componentes principais, seja agrupamentos, o que acontece tem um nome, né? E vocês vão lembrar dessa maldição muito, que é a maldição da dimensionalidade. Dimensão, já comentei que é o número de variáveis, né? Então, você tem altas dimensões, você tem muitas variáveis. E a maldição da dimensionalidade é a seguinte: se você considera somente uma variável na sua análise, você tem um cenário como esse do gráfico. Você só tem uma variável, a x1, e você consegue agrupar de uma maneira bastante razoável, porque os dados eles estão juntinhos, que eles estão em uma dimensão só. Quando você aumenta a dimensão, olha o que acontece. Agora eu tenho duas dimensões. Se eu mantive o mesmo número de observações, nesse caso eu tinha a mesma observação nesse gráfico aqui, desse daqui. A única diferença é que eu incluí mais variáveis. Olha o que aconteceu, os dados ficaram mais dispersos. Esse é um problema, porque quando os dados ficam mais dispersos, é mais difícil de você encontrar pontos de alta densidade e pontos de baixa densidade, separando essas questões. Da mesma forma, em regressão, vai ser muito difícil você encontrar um plano separador, da mesma forma de componentes principais, porque tudo se baseia essencialmente em variabilidade. Se você aumenta a dimensão, você tem dados cada vez mais dispersos, e essas medidas de variabilidade vão ficando cada vez mais difíceis de serem calculadas. Então, eu não tenho, de novo, uma receita para dizer quantos clusters você considera, mas eu sugiro uma parcimônia nessa escolha, né? Seja na escolha do número de cluster, seja na escolha do número de variáveis que você considera nesse processo. E, de novo, também não vou ter uma outra receita sobre o número de observações, mas tenha isso em mente, que você ter muitas variáveis requer que você tenha muitas observações, para que você consiga esse contraponto entre a informação que a observação dá e a necessidade de informação que cada variável pode fornecer para você. Então, essa é uma maldição que afeta todas as nossas análises. É importante que seja dita, mas não precisa ter tanto medo assim, não, né? É só você saber que aumentar o número de variáveis simplesmente porque é mais fácil é complicado, porque o algoritmo ele pode te entregar alguma coisa, mas essa alguma coisa pode não ter tanto significado quanto você imagina. O segundo cluster que eu vou apresentar é diferente do K-means, por um motivo específico inicialmente, é com relação à escolha de K, né? Em K-means eu tenho que pré-especificar o K. Aqui não, é um cluster hierárquico e eu vou construindo esse cluster de forma hierárquica. Então, é uma abordagem alternativa que não exige esse comprometimento da escolha do K, e ele pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Eu vou apresentar uma abordagem e a segunda vocês vão entender com bastante simples. Então, é uma ideia de um cluster aglomerativo
e ele utiliza um dendrograma, né? O professor Valmes apresentou esse dendrograma em aulas passadas, e aqui a gente vai retomar calculando distâncias novamente. Então, considere que a gente tem essa nuvem de observações, cada númerozinho aí é uma observação, variável x1 e x2 que eu estou levando em consideração. E o cluster, o que ele faz? Ele vai agrupando observações próximas. Por exemplo, a observação 9, ela está distante de várias aqui, né? De todas, na verdade. A 5 e 7, não. A 5 e 7 já está próxima. Então, o cluster aglomerativo vai aglomerando as variáveis que são próximas entre si. Eduardo, próximas em que sentido? Em sentido de uma distância euclidiana. A gente apresentou palavras-chave lá na pré-aula lá, era uma distância euclidiana que mede como se fosse uma régua mesmo. Você pega uma régua e mede o 5 e 7, é muito mais próximo do que o 5 e 9. Nesse caso, então, o primeiro pezinho do meu cluster é o 5 e 7. Eles são os mais próximos. Depois eu vou para o segundo mais próximo, que seria o 6 e 1. Esses 6 e 1, eles são os mais próximos, considerando todas essas observações que eu tenho. Depois eu tenho o 8, que está mais próxima desse grupo em vermelhinho. Eu vou falar mais dele daqui a pouquinho. Depois eu vou agrupando até que chega na parte de cima. Ou seja, se eu quiser distâncias menores do que 2,5, eu corto aqui e eu consigo dois grupos. Eu tenho esse grupo aqui e esse grupo aqui. Ah, Eduardo, eu quero uma distância um pouco menor, eu posso cortar em qualquer direção aqui, dependendo de onde eu corte, eu quero agrupamentos que tenham uma distância entre si acima de 3. Eu vou ter, nesse caso, somente um agrupamento. Depois eu posso 2, posso 3. Então, você decide a posteriori quantos grupos você quer determinar. E isso é muito bom, né? Do ponto de vista de uma decisão, você consegue olhar o que está acontecendo e consegue ter essa decisão um pouco mais certa depois. Esse é o método. E qual é o problema desse método? Aqui, o 5 e 7 é muito fácil de você encontrar uma distância, né? Você pega uma régua aqui e mede 5 e 7. Agora, quando você tem esse 8 ele é uma medida com o 5, é uma medida com o 7, é uma medida entre o 5 e o 7. Começa a complicar. Quando o seu grupo tem mais de uma observação, é um pouco mais difícil de você medir distância, porque a distância você não sabe, depende de quê. E dependendo do tipo de linkage que você determinar, você vai ter diferentes agrupamentos. Então, veja, você está no aprendizado não supervisionado, você deixa o algoritmo trabalhar, mas você tem que ter uma certa ordem aí para ele trabalhar. E a gente vai ver como que a mudança dessa medida gera diferentes resultados. A gente tem 3 tipos de linkage, eu vou passar rápido entre eles, mas o primeiro é que você vai especificar, por exemplo, no R, e ele vai utilizar a maior distância da observação em um grupo e a observação no outro. Então, ele não vai levar em consideração todas as observações. Ele vai considerar somente a mais distante em um grupo e a mais distante do outro. A segunda, que é o single, ela vai olhar a mínima distância entre os dois grupos, e a terceira vai usar a média entre todas as distâncias. Eduardo, qual que é melhor? Eu não sei qual que é melhor, qual que é pior. A gente vai ver que ela gera diferentes insights para o nosso problema. Uma coisa que eu posso adiantar, as abordagens que utilizam menos observações são menos sujeitas a outliers, né? Porque elas não estão utilizando todos os pontos. Entretanto, a complete, ela está levando em consideração o outlier em si, a single não leva em consideração esse outlier, e a average, ela leva em consideração todas as observações. E olha que legal que acontece. A primeira e a segunda, elas são bem simétricas, né? Você vê uma simetria dos grupos e você pode cortar onde você quiser. A pontinha de cada pezinho aqui é uma observação. E olha a single, totalmente assimétrico. E quando a gente fala isso para um estatístico, nossa senhora, o coração até bate diferente nessa single, porque é uma simetria que a gente não gosta, né? A gente já falou várias vezes que a gente gosta de uma coisa simétrica, uma coisa próxima da normal, e quando a gente vê o single, você fala assim, nossa senhora, você quer distância.
Mas, muitas vezes, o nosso problema exige isso. Quando você está detectando fraude, por exemplo, você quer uma característica que é realmente um outlier, que é realmente algo atípico. Então, você saber os diferentes abordagens e o que elas geram faz com que você consiga conduzir o seu experimento de uma maneira mais adequada. Então, se sua intenção é gerar um grupo muito assimétrico, né, porque você está agrupando e gerando esse grupo muito assimétrico, talvez uma abordagem single linked seja mais pertinente do que uma average, por exemplo, ou o contrário, dependendo do que você esteja estudando. Então, cabe a você, pesquisador, fazer. Aqui a gente não está dando regra nenhuma e simplesmente mostrando as abordagens. Então, de novo, dependendo de onde você corta, você pode gerar diferentes agrupamentos, e dependendo de qual tipo de ligação você considera, você consegue gerar também diferentes agrupamentos. E olha que interessante, esses agrupamentos, na verdade, é uma nova variável. É essa variável que eu gerei x6, que é a rosa, amarelo e verde, né, que eu estou agrupando. Então, baseado em uma abordagem não supervisionada, eu posso gerar um conhecimento para eu estudar a posteriori, eu consigo gerar informação, gerar insights. Né? Não é nada diferente do que a gente já estava fazendo, analisando gráficos com medidas resumo, etc. É isso que a gente faz nessa parte da análise de dados. E não à toa o professor Paulo Justiniano colocou essas duas abordagens agora no início. É justamente por conta disso. Voltando para a questão dos filmes, a gente poderia considerar esses dois vetores como parecidos. Mas aqui, semelhança não quer dizer proximidade do valor, mas a correlação. Correlação entre essas variáveis. Por exemplo, nesse caso aqui, a observação rosinha, ela tem uma distância muito próxima da amarelinha, mas ela é bastante correlacionada, a amarela, com a verde. Então, apesar da verde e a amarela serem distantes em termos dos valores observados, elas são correlacionadas. Então, uma outra medida que não leva em consideração a distância euclidiana é uma correlação. Você faz um agrupamento seguindo a intuição da correlação. Então, é um outro tipo de agrupamento que não leva em consideração aquelas medidas euclidianas que a gente tem. Então, veja, tem várias formas de você agrupar e usando diferentes abordagens você consegue gerar diferentes agrupamentos, cabe a você decidir qual o melhor. E aqui, só para terminar, eu vou falar sobre aquela questão do outlier, né? Porque o Kamins, que é do lado esquerdo, ele leva em consideração uma distância, né? A distância euclidiana entre as observações. Mas ele não olha essa questão da densidade quando tem uma topologia já representada. Nesse caso, se você manda ter dois agrupamentos, né, nesse primeiro gráfico, ele vai lá e arruma dois, né? Ele arrumou dois aqui. Mas esses dois poderiam não ser muito úteis, né? Porque a gente olhando aqui o desenho, poderia ser algo desse tipo aqui, que é essa abordagem que chama DB-Scan, ela faz. Então, o DB-Scan, né, eu não vou entrar em detalhes, a gente já está acabando a aula, mas ele leva em consideração não essa distância, nem uma correlação, ela leva em consideração a densidade. Então, ele vai olhando os pontos que estão densos e vão abraçando, vai fazendo parte dessa vizinhança, até que chega no momento que acaba esse tipo de agrupamento, e ele fala, então, esse agrupamento foi gerado dessa forma. E se vocês observarem esse ponto aqui, vocês conseguem ver que tem alguns pontos em rosa. E esses pontos em rosa não fazem parte de um grupo, porque tem ponto de rosa em cima, do lado, embaixo. Isso quer dizer que esse método, ele além de agrupar, ele diz, olha, segundo as minhas métricas, né, segundo a métrica do algoritmo, estes pontos eu considero como um outlier. Então, veja que interessante, o Kamins, ele classifica, ele classifica. Esse daqui não, ele já chama atenção para alguns pontos que podem gerar alguns insights para você. E o último aqui, que é também um ponto importante, é quando você não tem agrupamento. Se você mandou o Kamins funcionar com 3 grupos, ele vai funcionar com 3 grupos, mesmo que não exista esses 3 grupos. Ele vai encontrar 3 grupos, seja como for. DB-Scan não faz isso. Você não precisa de pré-especificar,
e ele consegue encontrar. Eduardo, então você podia só ter explicado o DBScan, eu já ia embora feliz. Mas, na verdade, tem um outro problema. O DBScan não funciona sozinho, você tem que entender ele, compreender quais são as medidas que você coloca. Né? Não é tão simples assim, eu só estou colocando aqui como um método básico, bastante simples, que é o Caminhs, né? Mas em problemas mais complexos existem abordagens um pouco mais fortes para resolver os problemas, mas essas abordagens levam em consideração também um conhecimento um pouco maior, e aí cabe a vocês entrarem um pouco nessa seara. O que a gente vai fazer é apresentar essa base e no material complementar apresentar, por exemplo, o DBScan, a gente tem abordagens sobre ela explicando, e outros métodos como o TISNE, que também faz sentido nessa questão. A gente também tem aulas sobre isso que a gente pode disponibilizar para vocês. Então, eu termino aqui a minha participação, eu agradeço ao Paulo e todo mundo que ficou aqui até agora, e eu devolvo a palavra para o Paulo Justiniano, se ele tiver algum comentário, alguma pergunta. Eduardo, tem 2 comentários que eu deixei para o final aqui, que eu achei que eram de interesse geral, mas principalmente quando você foi mostrar ali as distâncias entre os grupos, né, que você mostrou a completa, a single, etc. Então, primeiro, a questão que imediatamente surgiu foi a eventual necessidade de você escalonar ou padronizar as variáveis para fazer isso, né? E a segunda, se você puder dar uma palavrinha a mais, né, no onde cortar no método hierárquico. Tá. Com relação a padronizar, é a mesma, eu acho que eu não saberia dizer mais, né, sobre isso. Eu sugiro que você padronize para que as variáveis elas tenham talvez um comportamento não semelhante, né, mas de uma forma um pouco mais igual, né? Quando você padroniza, você coloca todo mundo em 0, coloca uma variabilidade especificada para todos como 1. Então, é recomendável você padronizar. E com relação ao corte, né, eu não comentei, é bem interessante essa questão, é que esses bracinhos aí, eles têm relação com as distâncias. Então, se vocês observarem, o primeiro grupo aqui, que se eu cortasse com 2,5, significa que eu tenho um grupo aqui e outro grupo aqui. Essa distância aqui é a distância entre o primeiro grupo, que é esse daqui, e o segundo grupo, que vai ser esse daqui. Então, você consegue ter essas distâncias, essas medidas de distância, e elas vão diminuindo com o tempo. Então, se alguém me perguntasse aonde eu cortaria no ponto em que o braço aparentemente é maior. Né? Porque se o braço é maior, significa que a distância entre esses 2 grupos que estão sendo formados abaixo desses braços são umas distâncias maiores entre os grupos, e esses grupos eles são menores, de uma variabilidade interna menor. Então, cabe agora o pesquisador decidir, mas se você graficasse isso, ia ser o mesmo cotovelo que aparece, seja no Caminhs, seja nos métodos de componentes principais. Obrigado. Eu queria... eu acho que tem uma frase que vai ser repetida muitas vezes, né? Que eu mesmo já falei e vou falar de novo. Use estatística como bêbado, use o poste mais pelo apoio do que pela iluminação. E nesse sentido, no contexto aqui, é o seguinte, a escolha, por exemplo, do número de grupos, que é uma coisa que sempre angustia quem faz, por mais que hajam métodos e recomendações de como fazer, onde decidir, testes, etc., isso deve ser visto como um guia e não a gente delegar a um método uma decisão que, ao final, é nossa. Há contextos que o número de grupos pode ser fixado por uma razão prática. Você precisa, por exemplo, numa logística de visitação de clientes de uma empresa ou de visitação de municípios, um determinado número de grupos pré-fixado. E aí você roda um algoritmo, você já sabe o número de grupos e não vão interessar tanto essas diferenças. Né? Há situações onde você tem que ponderar o custo de ter mais ou menos divisões. Então, de forma geral, não só aqui nessas aulas de PCA e de cluster, mas dos métodos estatísticos, cada vez mais a gente vai insistir com isso. Não busquem receitas de bolo, não busquem regras práticas que decidam por vocês. Né? Elas orientam a decisão, mas um teste estatístico,
um critério estatístico, ele nada mais é do que isso, um teste, um critério, e ele não substitui a racionalidade de quem está analisando, porque eles são baseados sempre em algumas premissas. Então, não vamos buscar regras fixadas para isso, né? Por isso que existem também diferentes alternativas. Deixa eu fazer alguns comentários aqui rápidos. Alguém perguntou de disponibilizar. Tanto o professor Eduardo quanto o professor César disponibilizaram algoritmos em R para fazer essas análises. Como eu tenho dito no curso inteiro, vocês podem, sim, claramente utilizar outros programas que façam cluster. A gente escolhe o R pelas razões já explicadas. Mas, então, vocês podem lá e ver exemplos de análises que estão na página do curso, tá certo? Os scripts estão lá à disposição de vocês. O script do Eduardo está na forma de uma página, tem um botãozinho lá, Code, que você clica e você mostra o código. E o script do César está num formato que você pode carregar no RStudio Cloud, que vocês já aprenderam, ou no seu RStudio, ou no seu R, e rodar. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Então, agradeço a todos e uma boa semana a todos.